Pai Celestial, nesse momento, ele vai tirando toda a enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, mental, principalmente emocional, e que nesse momento você consiga se curar, porque pessoas feridas sempre nos ferir, mas pessoas curadas igual eu e você, elas vão ser cura para a vida das pessoas. Quando aquela mulher do fluxo de sangue encostou em Jesus, Jesus não teve nem a chance de ficar doente, sabe por quê? Porque ele era curado. E pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então respira fundo e fala assim: me cura Jesus de toda enfermidade, seja ela física ou emocional. Me livre de toda inveja, toda dor, me livre de todo sentimento de rejeição, porque o Senhor deu a sua vida por mim e eu sou amado, e eu sou muito amado. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho e já sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu já sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe o que as pessoas feridas elas ferem? Esses dias para trás eu estava dando uma olhada numa pergunta que fizeram para uma mentora. E a pergunta foi assim, tranquila, sabe? Não foi uma pergunta muito forte. A pergunta foi: quais são os diferenciais da sua mentoria? Em resumo, perguntaram isso para uma mentora, e uma mentora com um trabalho incrível, tá? O trabalho da pessoa é bom mesmo. O trabalho dela é incrível de marketing. Só que aquela pessoa machucada lá em cima, com o microfone na mão, ela feriu, ela machucou. E aquilo não foi bom. Por quê? Porque quando ela chega e dá aquela machadada, aquela dominância, sabe, aquela palavra direta: ah, eu não quero você no meu grupo de mentoria, você não serve para mim. E minha pergunta é: e se fosse ao contrário? Não voltando, né, igual aqueles vídeos meme, mas e se ela fizesse essa pergunta para Jesus: quais são os diferenciais para mim ir para o céu? Será que Jesus responderia daquela maneira? Imagina se Jesus fala para ela: não, você não serve para mim. Você não serve para o meu grupo lá no céu. Porque às vezes a gente faz algumas perguntas para os outros e o outro vem com uma grosseria, e talvez eu sou o grosso. Talvez eu que sou a pessoa que estou respondendo com grosseria e não estou vendo. Então o que eu tenho que fazer sempre? Será que Jesus me responderia assim? O sócio da pessoa estava respondendo certinho, sabe, na direção: parabéns, que pergunta boa. Aí a pessoa machucada, cansada, veio e machucou ainda mais. Vai repercutir, vai, talvez por um mês, 2 meses, mas aquela pessoa que levou a enxadada nunca mais esquece. Aquela pessoa que levou a má resposta nunca mais esquece. Então, de repente, você tem que entender que, como empresário, empresária, mãe, como cristã, você é uma carta viva. E essa carta viva, ela tem que ser exemplo. E não é fácil ser exemplo, porque todo santo dia você está cansado, você tem muita coisa para fazer, você que é empresário tem que pagar imposto, tem que pagar equipe, time, tem que pagar um tráfego pago, tem que fazer conteúdo, tem que fazer uma gestão da sua casa, do seu lar. Tem gente que fala que não deu certo profissionalmente porque preferiu ser mãe, mas eu vou olhar os filhos da pessoa, então peraí, tem alguma coisa errada. Tem gente que queria ser mãe e queria trabalho e conseguiu, e quando consegue reclama. Será que eu não estou terceirizando a minha responsabilidade de assumir o comando da minha vida e colocando em cima de um mentor, de uma mentora? Ontem eu falei isso para uma aluna, uma mentorada nossa. A sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa tem que estar em Deus. Enquanto você colocar a expectativa nos homens, você vai ser frustrada. Mas o dia que você colocar a sua expectativa em Deus, você vai ter resultados. Você vai ter melhores relacionamentos e projetos vão acontecer sem o seu esforço. Sabe por quê? Porque agora a sua expectativa está no lugar certo. Eu vejo pessoas que estavam sozinhas e está sendo construído um lar, um ninho de um passarinho. Deixa eu contar aqui uma coisa interessante. Lá na bananeira,
que meu pai e minha mãe plantou lá no escritório, teve gente que chegou para mim e falou que nunca ia dar banana, mas eu não posso falar a pessoa porque isso é fofoca, tá? Aí, que nunca ia dar banana. Aí eu peguei, olhei aquela bananeira que meu pai e minha mãe plantou, mas essa pessoa que falou que nunca ia dar banana não sabe. Mas eu tinha plantado umas coisas com a minha mãe lá que não era bananeira, e eu esperando crescer e dar banana. Sim, isso aqui não é bananeira, isso aqui é bananinha. Eu falei assim, então, mãe, bananinha não dá bananeira? Ela, não, bananinha é só para enfeite. Minha expectativa é que a bananinha ia dar banana, mas essa expectativa ela não ia acontecer, porque não era da espécie dela, daquele fruto. Quando minha mãe e meu pai, eu acho que ficaram com dó de mim, falaram assim, não, vou te ajudar nessa plantação sua lá, e plantou a bananeira, só esse período, só esse ano já deu 4 caixas de banana, esse ano, 4 caixas de banana, a gente está em maio, você tem noção, 4 caixas de banana em 5 meses, 5 meses, meus vizinhos lá, toda hora ganha banana, toda hora ganha banana, aí beleza, eu tô lá na bananeira lá, quando cheguei, tava toda arrumadinha, o gramado da Smart estava bem feito. Eu olhei assim para a Dalvenice, falei assim, Dalvenice, o que você arrumou aqui? Aí apareceu um homem lá no escritório, o Léo, que é o futuro esposo da Dalvenice. Ele foi e arrumou, e ele me falando das espécies dos passarinhos que existe, que tinha um ninho lá em cima da bananeira, mostrou lá e tá cuidando daqueles passarinhos. Aí eu falei assim, gente, tá tendo um passarinho na bananeira. Você acredita? Aí eu olhei aqueles passarinhos sendo cuidados, eu falei assim, Deus, mas quem tá cuidando desses passarinhos? Deus falou assim, eu cuido. Mas que bom que você permitiu eu cuidar. Que bom que você permitiu seu pai, sua mãe plantar. Que bom que você permitiu ter uma bananeira aí. E olhando aqueles passarinhos, aquele ninho pequenininho. E aí, por isso que toda vez que eu passava de noite lá, vinha uns rasantes na minha cabeça, eu pensei que era morcego, mas era não. Era um passarinho preto, e ele imitava outros passarinhos, você acredita? Você acredita que até os passarinhos imitam outros passarinhos? Aí eu perguntei pro Léo, que fez cursos de pássaros lá no Instituto Butantan. Tô brincando, não sei não. Quem sabe de tudo, né? Aí eu falei assim, Léo, mas por que esse passarinho sabe todos esses... Aí ele, não, é porque ele imita, porque os outros têm medo dele, pra ter medo. Aí ele vai pensar que é um pássaro mais bravo. Só que ele imitou tantos passarinhos que ele não tem o seu próprio idioma. Ele não tem seu próprio canto. Eu, que triste, fiquei com dó do passarinho. Aí eu fui olhar a mentora, que deu aquela má resposta. Eu acho que ela imitou tanto outras pessoas que ela perdeu a essência, que ela perdeu o canto. E eu tenho medo de perder o canto. Então, a partir de hoje, o estudo bíblico vai ser liderado pela Elaine, para não perder o canto, para não perder o jeito de cuidar, o jeito de evangelizar. Então, a partir de hoje, eu estou passando o bastão. Eu vou continuar no estudo bíblico, tá? Estou saindo, não. Mas eu só vou passar o bastão da liderança. Então, hoje você vai ver uma transição aqui agora. O que que é essa transição? Eu estou nomeando ela como líder do estudo bíblico, e como essa liderança, aí se ela me chamar para vir cá, para dar a palavra, eu vou vir com o maior prazer do mundo, mas ela que vai fazer a liderança do estudo bíblico. Então, a partir de hoje e a partir de agora, eu estou passando o bastão para ela do estudo bíblico, que vocês sabem que é um xodó meu aqui da Smart, Elaine, rumo ao topo. Seja bem-vinda à nossa sala poderosa de justiça. E você, oficialmente, com o time da Smart aí, assume o estudo bíblico da Smart Digital. É com você. Rumo ao topo, Elaine. Rumo ao topo, você só esqueceu de me falar antes, né? Mas vamos lá. Rumo ao topo de Deus, é lindo dia para se viver. Smart, né? Professor Douglas Alves, sendo professor Douglas Alves. Esse estudo bíblico aqui, ele representa uma transformação. Ele representa algo essencial na minha vida durante esses 6 anos que eu tive aqui, né? Desde 2020, quando eu entrei com a câmera fechada, quando eu entrava para ouvir, e uma das coisas que me chamou a atenção
quando eu entrei nos treinadores, foi nos treinadores e já lá como aluna, antes de ser treinadora, que eu escutei assim, o principal é você estar no estudo bíblico. Porque eu não tinha rotina, não tinha disciplina ainda de acordar às 6 horas da manhã. As aulas eram 6h20, eram 6 horas, depois passou 6h21, 6h22, conforme o ano. Mas lá, essa parte me chamou bem a atenção, esteja no estudo bíblico, porque é importante. E ali começou a transformação. A gente veio conhecendo a visão, a missão, os valores. Teve uma época lá que tinha 2 alunos, que tinha 2, que tinha 1, e assim a gente veio seguindo. Eu cumpri um chamado por um tempo, depois fiquei também nos bastidores, e a gratidão é imensa pela transformação e pela direção que o Douglas veio me instruindo nesse tempo. Eu digo que foi direcionado por Deus, né? Ele mesmo fala, que é Deus conduzindo a todo momento. Então, que a honra seja toda do nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso na nossa vida, que assim começou com uma oração. Quando você ora, coloca fé, e vou orar e vou acreditar verdadeiramente. Eu orei por desbloqueio, eu orei por desbloqueio emocional, por desbloqueio digital, por desbloqueio financeiro. Lá atrás, como eu nem conhecia essa palavra direito, qual era o significado, e eu fiz essa oração e acreditei realmente na direção de Deus. E Ele foi direcionando, mostrando as pessoas, colocando pessoas na minha vida, colocando pessoas no meu caminho. Eu vi aquela almofada que está ali atrás, e aí eu entrei para aprender Instagram, e aí eu conheci o estudo bíblico da Smart. Então veio transformando. É uma longa história. E hoje eu vou falar um pouquinho também da missão, da visão, da missão e dos valores da Smart, que é algo assim que eu achei também muito na presença do Pai Celestial, é muito direcionado por Deus. Eu coloco na plena realidade também, que é onde eu trabalho e tenho um projeto além da Smart, está dentro da Smart também. A plena realidade, ela nasceu aqui dentro da Smart. Acho que tudo que eu venho construindo nasceu aqui dentro da Smart. Até o meu livro que eu recebi ontem nasceu aqui dentro da Smart. Foi um chamado que nasceu junto com a Rafinha. Junto com a Rafinha. Mas no final eu falo um pouco mais dele. Mas foi eu querendo ajudar. Essa semana eu escutei algo, algo dizendo assim, ó, faça para o outro. Alguém próspero, muito próspero. Eu escutei essa frase, faça para o outro. É para o outro. E quando você faz para o outro, é surreal, é tão conectado com Deus. Eu tenho esse chamado de fazer para o outro. Nenhuma crítica vai te parar. Nenhum dardo vai te parar. Nenhum pensamento negativo vai te parar. Porque você está fazendo para Deus. Você está fazendo para o outro. Eu trouxe aqui Jeremias 29:11. Vou pedir para a Cida ler. Treinadores que estão aí na sala. Que lindo dia para se viver. Que honra a primeira aqui, vamos embora. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Deus tem planos na nossa vida. E basta a gente aceitar esses planos. Nós fazemos planos, aqui fala de planos, né? Trazemos também sobre prosperidade, a prosperidade do alto, a prosperidade verdadeira, a prosperidade que começa no coração. Tem os planos do Senhor, tem os nossos planos. Será que nossos planos estão alinhados com a do Senhor? Estão alinhados com o Pai Celestial? Esse versículo de Jeremias, ele me trouxe muito isso. Planos e dar-lhe esperança de um futuro. Hoje, em Provérbios, eu marquei lá e destaquei a formiga, que a formiga faz os planos.
A formiga faz o que tem que fazer. Ela cuida do futuro lá na frente. Então, se nós temos planos, nós plantamos hoje, nós cuidamos dele hoje, para que amanhã nós tenhamos esperança de um futuro. Tudo que a gente vai colher é o que plantamos. Então, se posicione no plano de Deus, se posicione naquilo que arde no seu coração. Eu falo assim, ó, que o propósito, ele está ligado à sua dor. Então, percebe, qual é a sua maior dor hoje? Qual é a sua maior dor durante a sua vida? Qual foi a sua maior dor? E qual é a sua maior dor na sua vida toda? A minha era comunicação. A minha era voltado muito à comunicação. A maior dor que eu tinha, que era o falar. O querer falar e não conseguir. O bloqueio que eu tinha, os traumas. A mentalidade de querer testemunhar, de querer levar a mensagem, mas não conseguia, por conta dos bloqueios, por conta dos traumas. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Está muito ligado à sua dor, a dor que você tem. Se já superou, você já está fazendo o propósito acontecer, já planejou, já está fazendo as coisas acontecerem. Eu trouxe 3 perguntas aqui. É o estudo bíblico, tem o seu caderno do estudo bíblico. Seu caderno, a sua pasta no Drive, com as anotações. Para onde você está indo? Todos os sábados nós estamos aqui. Todos os sábados estamos fazendo estudo bíblico. Terça-feira, na CRT. Sexta-feira, no Fé com Café. Aí eu te pergunto, escreve no seu caderno aí. Para onde você está indo? Como você vive? E quem você decide ser? Reflete nessas perguntas. Para onde você está indo? Qual é a sua visão? A missão? Quem você é? Quais os seus valores? O que você decide ser? A gente vai aprofundar mais aqui. E aí, conforme vai passando, se sentiu à vontade, o Espírito Santo falou algo no seu ouvido, escreve. Escreve. Foi assim que eu escrevi muitos projetos aqui dentro. Em aulas, em estudo bíblico, em reuniões dos anjos, onde eu ficava lá escutando, às vezes até com a câmera fechada, ficava lá escutando, mas sempre com o meu caderno, com a minha caneta anotando, e vinha algo. Vinha o número 23. Eu anotava, eu não entendi nada na hora, mas vinha o número. Aí eu anotava. Veio o nome Esplendidamente. Aí eu escrevi Esplendidamente. Nem sabia que ia gerar um livro com esse nome. Mas foi uma do estudo bíblico, que a gente estava estudando Provérbios, que apareceu o nome na tela, o Esplendidamente, e eu escrevi. E quando você tem o chamado direcionado por Deus, você sente, e aquilo, você decide que é aquilo, você faz planos com aquilo. Cuidado com os dardos que vêm para dizer para você ir para outro caminho. Isso é um detalhe muito importante. Cuidado com os detalhes. Será que eu coloco assim, né? Eu peguei o meu livro, aí eu estava escrevendo lá, e aí algumas pessoas vieram falar algumas coisas, eu fiz perguntas para outras, pedi direcionamento, pedi conselhos em algumas coisas, e vinha, mas é sempre alinhado com Deus, sempre alinhado com o Pai Celestial. Aí vinha, será que eu ponho a palavra autista? Será que eu não ponho? Será como é que é? Aí orava a Deus, ora a Deus. Ora a Deus, independente do que a outra pessoa vai falar daquilo que você faz. A gente fala prosperidade, mas a prosperidade, Deus coloca, olha só, Deus coloca ideias, Deus coloca insights na sua mente, faça isso, e sopra, faça isso, o Espírito Santo sopra, faça isso, escreva um livro, faça um vídeo, faça uma live, transborde, leve a minha mensagem, nós vamos ver o versículo aqui também, leve a minha mensagem, leve, transborde, e aí você vai escutando, e aí você não faz. Aí você senta, ora para Deus e fala, Senhor, me dá prosperidade na minha vida. Aí Deus olha para ti, quantas coisas
eu já soprei no seu ouvido, que vai te trazer essa prosperidade, falando agora de prosperidade financeira, que vai te trazer esse retorno. Quantas coisas eu já soprei, e por alguma crítica, por alguma coisa você não fez. Você travou. Aonde você travou? Esse é o resgate de hoje, buscando aonde você travou. Então, marca e anota. Deixa eu passar aqui, tem um versículo, Provérbios 29, 18. Leni, vou pedir para você ler. Provérbios 29, 18. Que lindo dia para se viver. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29, 18. Tem mais um aqui, ó. Abacuque 2, 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Abacuque 2, 2. Então, o Senhor respondeu, escreva claramente, ele colocou aqui, escreva claramente a visão. Qual é a sua visão? Esse foi uns detalhes que brilhou no meu olho também, quando eu fui vendo a disciplina, e eu deixei ser instruída. Eu fui vendo a disciplina, eu falo assim que eu acho lindo quando a Jéssica coloca a lista da agenda, né, do Douglas. Jéssica é a treinadora, a guardiã da agenda do Douglas. E aí ela coloca aquela lista com as bolinhas amarelas, assim, né? Eu falei, olha que organização perfeita, assim, aquilo ali. Eu olho e a gente começa a modelar algumas coisas, começa a fazer, começa a organizar a agenda também, começa a ter disciplina. Eu lembro lá atrás, quando o Douglas falava assim, rotinas extraordinárias para um resultado extraordinário. Eu acordava às 11 horas da manhã, nem falar em rotina para mim, meu Deus do céu. Eu acordava às 11 horas da manhã, mas eu não tinha um propósito, não sabia o que era propósito, não tinha um chamado, não sabia o que era uma vocação, eu estava vivendo por viver. E aí Deus, ele encaminha até Smart, ele me encaminha até pessoas que foram me mostrando o caminho. Elaine, qual que é a sua visão? Elaine, qual que é a sua missão? Elaine, qual que são os seus valores? Teve vou falar mais para frente. Mas essas perguntas que a gente traz, dando no estudo bíblico, traz nas aulas, essas perguntas, elas fazem nos refletir, e é mesmo, qual é a minha visão? Resgatar almas para Deus por meio do marketing digital, brilhou meu olho, vou te contar que brilhou meu olho, porque era uma coisa que eu estava buscando aprender. Então, escreva claramente a visão, a sua visão. Aqui também tem Mateus 28, 19, 20, que diz assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E a gente olha, será que eu estou obedecendo? Será que eu estou obedecendo a mensagem, a lei, aquilo que a gente vem lendo na Bíblia? Às vezes é coisa tão simples que a gente, vou levar a mensagem, né, eu coloquei lá na Plena Realidade, eu coloquei assim, levar a mensagem, uma mensagem por dia, por meio do marketing digital. Como que eu faço isso? É um vídeo, é um post, que já estão lá, às vezes, é mais de uma,
Porque o que já estão lá, eles estão... Deus sopra. Todo dia vem notificação. Tem um lá que está alcançando quase 1 milhão. Então, e todo dia vem uma notificação de alguém ali falando a mensagem para Deus. Falando a mensagem para Deus. Então, será que eu estou obedecendo? Será que eu estou obedecendo? Não é a visão da Smart, mas a visão, a sua visão da Bíblia. Aquilo que Deus ordenou, que Deus deixou para a gente fazer, ensina a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estou ensinando o outro, mas aí eu estou fazendo também. Eu estou fazendo também. Os filhos, eles são muito o exemplo, né? Eles olham mais no que você faz do que você fala. Às vezes você quer ensinar uma coisa, mas você não está fazendo. Aí eles olham para você, mas você não está fazendo. Agora, tem coisas que não é necessário nem falar, mas a sua experiência, a sua atitude já está mostrando. Eles estão aprendendo com a sua atitude. Eles estão aprendendo com o que você está fazendo. E eles aprendem. Uma coisa que eu achei linda, assim, vocês estão muito quietinhos, gente. Uma coisa que eu achei linda, assim, que eu agradeço muito, muito a Deus, que desde quando eu comecei no marketing digital, a gente entende que quando você começa, as pessoas que estão ao seu redor, que elas não entendem o que vocês estão fazendo, elas vão falar assim, você fica o dia inteiro no celular, você fica o dia inteiro no computador. E elas falam umas palavras que doem. Por quê? A mágoa vem de onde? Vem de pessoas próximas. Se fosse uma outra pessoa qualquer, você não ia ligar. Se fosse uma outra pessoa qualquer falando, você não sai do celular, você não ia ligar. Agora, quando é uma pessoa que você ama, quando é uma pessoa próxima, a mágoa vem e aquilo te fere. Mas você precisa, esteja alinhado com o Pai Celestial. Esteja alinhado com Ele. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus é o Alan, que ele sempre me apoiou. Ela é meu filho mais velho, de 20 anos, que ele sempre me apoiou em tudo, mas porque eu tive uma atitude lá atrás. Quando eu entrei para o digital, eu falei assim, filho, assiste o curso de provérbios. E eu comprei, eu falei, assiste, obedece, assiste. Aí ele assistiu os 31 provérbios. E dali para lá, ele veio me apoiando sempre, né? Ele, às vezes me ajuda a cuidar do Henrique e vem me apoiando. E eu agradeço muito a Deus por isso. Coloca para Deus, sabe? Não joga lenha na fogueira. A pessoa está tentando te falar algo, é o que o Douglas falou no começo, pessoas feridas ferem. Então, se cure você, olha para você, limpa o seu coração. Limpa o seu coração, é você. Não se deixa irritar pelo outro. Quando uma pessoa te fala algo, quando uma pessoa te irrita, não é ela que está te ofendendo, te irritando, é você que está permitindo. É você que está permitindo quando você fala novamente no mesmo tom. Voltou. Então, Mateus, Douglas abriu aí? Mateus 28, 19, 20. Ele falou aqui de ensinar, de obedecer a Deus, de levar a mensagem. E aqui é a visão. Eu até separei ela aqui, ó, que hoje é para você escrever. Hoje o estudo bíblico, eu trouxe alguns versículos, e hoje eu trouxe para você assim, escreva a sua visão, escreva a sua missão, os seus valores, faça para Deus todas as coisas, o que Deus quer de você, qual o plano de Deus na sua vida. Como que eu conheço mais ao Pai Celestial? Como que eu sou amiga de Deus? Quando você quer ser amiga de alguém, o que você faz?
Você conhece mais a pessoa, você conversa com a pessoa, você sabe do que ela gosta. Você sabe do que não gosta também. E como que nós conhecemos mais a Deus? Como que nós conhecemos mais a Deus? Como que nós conhecemos mais a Deus? Com a Bíblia. Então, eu quero se aproximar mais de Deus. A Bíblia. Eu vou conhecer, eu vou ler. Eu vou ler as histórias. E tem pessoas que às vezes me falam, Elaine, mas eu não entendo. Começa a ler. Chama o Espírito Santo. Antes de você ler, Espírito Santo, guia-me. Espírito Santo, fala ao meu coração. Traz qual é a sua mensagem. E leia para você. Leia para você. Vou ler aqui, esse aqui, aquela pessoa lá poderia ler. Poderia colocar. Vou enviar até para ela lá. Você vai ler para você. Para você, quando é a instrução de Deus, algumas coisas sim, a gente envia o versículo, né? Encaminha o versículo para a pessoa, mas não como uma indireta, como uma instrução, como uma bênção, como você está abençoando, levando a mensagem de Deus. Aí você compartilha um versículo, compartilha um vídeo, compartilha algo ali, um discernimento que você teve, compartilha uma oração, mas não é dando indireta, é compartilhando a palavra. E começa a ler. Eu tô lá naquele meu momento que triste, sabe? Que não que eu tô lá e parece que não tem nada para fazer. Tem tantos livros aqui na Bíblia. Tem tantas coisas aqui para você ler, para você buscar entender. E ele vai te mostrar o caminho, e ele te mostra o caminho. E ele te mostra o caminho. Então a visão que eu trouxe aqui, mas você escreve a sua. A visão aqui da Smart é resgatar uma alma para Deus por semana por meio do marketing digital. E eu coloquei aqui Tiago 5,20, que ele diz: quem converte um pecador salvará da morte uma alma. E é resgatar almas para Deus. É fazer para o outro. Resgatar almas para Deus, fazer para o outro. Eu quero fazer uma live, eu quero fazer um evento. Por que você quer fazer? Quem você vai abençoar? Eu recebi um chamado esse tempo, agora no começo do mês, de fazer um lançamento. Eu vou fazer. Deus sabe quantos desafios que eu passei naquela semana. Antes daquela data. Mas tinha um chamado. Não é por mim, é pelo outro. Quantas críticas, quantas mensagens, quantas coisas veio. Veio coisa boa? Veio. Mas o inimigo, ele tenta paralisar. Ele tenta paralisar. Alguns conselhos, sim, vêm com sabedoria também. Você pega, você aprende. Mas cuidado para não deixar uma pessoa te paralisar. Quando você tem muito mais pessoas a abençoar, e uma pessoa com uma crítica, ela vem e te paralisa. Porque o teu vídeo estava assim. Deus sabe dos meus bastidores. Deus sabe dos meus bastidores. Lá atrás, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu fazia no celular bem pequenininho, e a câmera estava quebrada. Então, quando a câmera estava quebrada, ele entrou uma sujeirinha. E eu não conseguia limpar, porque era por dentro. E como que eu ia limpar? Mas eu não deixei de fazer meu vídeo. Eu fiz. E eu colocava lá, todos os dias. O meu compromisso era com Deus. Meu compromisso era com Deus. Foi um desafio que eu aceitei de fazer um vídeo por dia, às 9 horas da noite, e eu fazia. Vou te contar aqui, deixa eu ver que horas são. Vou te contar aqui uma coisa. Quando eu fiz os meus primeiros vídeos, eram aquelas frases. Algumas pessoas ainda eu ouvi. É frase de para-choque de caminhão, Elaine. Eu não sabia como fazer. Eu só sei que eu tinha que fazer um vídeo.
Aí eu estudava, eu olhava, mas tinha algo que não entrava na minha mente. Mas eu tinha que fazer. Eu pegava uma frase, eu lia e postava. Eu lia e postava. Quantos vídeos tem na sua galeria que você não postou? E eu postava. Ah, eu tava com a sobrancelha. Uma vez uma pessoa falou assim: Elaine, você tá com uma espinha aqui, ó. Você fez o vídeo. E daí? Eu tô com a espinha. E não é espinha. A pessoa não sabe. Não é espinha. Eu tenho uma bolinha assim aqui, ó, é de nascença, uma marquinha verdinha. Não parece que agora. Não é espinha. Ouve e deixa passar. E deixa passar, não perde tempo explicando, não perde tempo, porque o inimigo, ele tenta te fazer perder tempo também. São coisas que às vezes não é, tira você do foco. Ah, eu vou chorar porque eu tô com essa marquinha aqui. Não, deixa ela aqui. Se Deus quiser fazer um milagre aqui agora e tirar ela, ela vai sumir. Deixa ela ali. E se apega, se coloca para Deus, para fazer para Ele. Então, resgatar uma alma para Deus por semana por meio do marketing digital. Essa aqui é uma visão, é um exemplo de visão para você, mas você pode colocar a sua também. Como eu coloquei, eu tenho essa aqui dentro da Smart, como treinadora, como professora aqui dentro também. Na Pré-na-Raridade eu coloquei também assim, levar uma mensagem para Deus, levar uma mensagem por dia, que eu coloquei lá, que daí eu compartilho versículos e pode ser por qualquer rede, né? Instagram, YouTube, status, WhatsApp, grupo, disparo, pode ser qualquer, hoje pode ser até mais de uma pessoa por dia. E aí, escreve a sua visão. Eu tenho mais outro aqui, Colossenses 3:23, deixa eu ver aqui, quem que eu vou pedir para ler. Gráucia, está bem na minha frente. Colossenses 3:23-24. Um lindo dia para se viver. Bom dia. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3:23-24. Aqui nós já entramos na missão de fazer para Deus. Façam de todo o seu coração. Façam de todo o seu coração. Eu tive um discernimento esses dias, e aí já é discernimento da Elaine, tá? Que quando eu coloco assim, fazer para Deus, não é que eu vou buscar o perfeccionismo, estar perfeito. Fazer para Deus é fazer com amabilidade, fazer para Deus é fazer com amor, é dar o seu melhor, estar no momento presente. Eu gosto muito dessa frase, estar no momento presente. Fazer para Deus não é fazer de qualquer jeito, é dar o seu melhor. Naquele momento, você pode ser que o seu melhor, na visão de outra pessoa, não seja o melhor, mas na sua visão é o melhor, e Deus conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você deu o seu melhor. Então é você e ele em todos os momentos, na visão, na missão, nos valores, é você e Deus. Em todos os momentos. E tomar cuidado para não julgar. Façam de todo o coração, como para o Senhor, todas as coisas, desde o trabalho, desde o trabalho de casa, desde o falar com uma pessoa, desde estar numa mentoria, desde estar dando uma aula, fazer para Deus. Fala assim, Senhor, eis-me aqui para fazer a sua vontade, Senhor. Usa, Espírito Santo, usa a minha voz. Usa, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu falava assim, eis-me aqui, lá ia eu fazia uma live toda trêmula, mas eu falava, Senhor, eis-me aqui, tu sabes do meu coração. E assim eu fui vencendo cada desafio, e assim eu fui treinando.
a comunicação. E ainda treino, ainda faço treinamentos de comunicação, treinamento de garganta. Antes, eu vou te contar que antes eu não conseguia falar 10 minutos. A minha garganta secava de uma tal forma. Quando eu fiz uma temporada de aulas aqui na Smart, bem no início, o inimigo tentou, de uma forma que vinha tosse a toda hora, todo momento vinha tosse, vinha dor na garganta. O meu chamado, Jesus estava me chamando para falar, Deus estava me chamando para falar, mas o inimigo queria paralisar. E eu precisava estar forte, eu precisava olhar para Deus, e não para os desafios que eu estava passando. E eu fui treinando fisicamente também, né, a minha garganta, para eu poder falar, fazer exercícios de comunicação. E aí eu escutei, os provérbios, ele diz, escuta conselhos também, busca conselhos. Se eu tenho desafio de comunicação, eu escutei alguém falar assim, Elaine, busca uma oratória, busca um curso exercício de comunicação. E eu fui em busca, e eu fiz oratória, fiz comunicação, ainda faço alguns exercícios. E coloca a se treinar, coloca a fazer. Coloca a levar a mensagem. Ah, não é no digital, é no presencial? Então faz um presencial. É com alguém que está dentro da sua casa, é um vizinho que precisa de uma palavra, leva a mensagem. Aqui é a missão. Chegamos na missão. A missão é servir nossos clientes como se fosse para Deus. Estar no momento presente é uma das coisas que eu falo. Estar no momento presente. Estar com ele naquele momento ali. Pegar o celular, virar o celular. O Douglas sabe que às vezes ele me liga e aí eu estou em mentoria. Eu não atendo. Aí depois eu falo, eu estava em mentoria. Eu não atendo. Quando eu estou ali com o cliente, com o mentorado, eu estou dando aula, eu estou aqui agora. Aconteceu um barulho lá. Não sei o que aconteceu. Eu estou aqui agora, aqui, nesse momento, no momento presente. Servir nossos clientes como se fosse para Deus, é fazer para Deus todas as coisas. Essa aqui é a missão da Smart, mas pega a sua missão. É um exemplo de missão. Pega a sua missão, fazer para Deus todas as coisas. No seu trabalho, o que é fazer para Deus todas as coisas? Na sua casa, o que é fazer para Deus todas as coisas? Cuidar do seu filho para Deus. Como que você está cuidando do seu filho para Deus? Como que está cuidando da sua casa para Deus? Senhor, esteja presente na minha casa, no meu ambiente. E aí, como é que tá? Deus, Jesus, ele não é um visitante, ele está no momento presente, ele está a todo momento na sua casa. Como que está? Aqui eu coloquei Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Que brilhe, que glorifiquem o Pai, que apareça ele em você, que seja a glória toda para Deus Pai Celestial. E a luz, ela transcende no rosto. E a luz, ela transcende no rosto. Esteja para ele, limpa o coração, esteja que quando você está no chamado, independente daquilo que está passando, um desafio. Ah, eu estou com um desafio lá, mas agora eu tenho um chamado de estar aqui presente no estudo bíblico. Eu estou fazendo para Deus, eu estou buscando o Espírito Santo. Coloca palavras. Espírito Santo, guia nesse momento. Se foi a instrução que Deus colocou lá
para o Douglas, para direcionar, para a Elaine estar aqui hoje, para os treinadores estar aqui hoje, para você que está aqui hoje. Não é por acaso, é Deus te conduzindo. É Deus te trazendo algo, é Deus te trazendo a mensagem. Fazer para Deus todas as coisas. Faça para Ele todas as coisas. Não reclama. Ai, vou lavar uma louça. Não reclama. Agradece. Ai, vou varrer uma casa. Agradece. Ai, vou trabalhar. Agradece. Ai, vou editar um vídeo. Agradece. Agradece todas as coisas. Não reclama. Não reclama. E coloca energia boa. Quando eu falo assim, eu vou fazer um post. Se você fala, vou pegar um exemplo aqui, você faz um post. É que nós falamos muito de marketing digital, nós estamos no estudo bíblico, mas tem a visão de marketing digital, levar a mensagem de Deus por meio do marketing digital também. Aí eu fiz um post. Aí eu falo assim, ai, não gostei, não tá legal, né? Começo a colocar palavras negativas, mas eu posto mesmo assim. Fazer de qualquer jeito, vou postar. É você mesmo que está falando que não está bom. É você que está atraindo isso para você. Outra pessoa vai falar que não está bom, porque você atraiu. Eu vou fazer, eu dei o meu melhor. Mesmo que às vezes pode achar assim, será que não está bom? Fala assim, eu dei o meu melhor. Eu vou postar, eu vou publicar. E coloca palavras positivas. Eu fiz. Gratidão, Senhor, por eu aprender a fazer. Gratidão, Senhor, por eu aprender a mexer no Canva, no Photoshop, para eu aprender a mexer no ChatGPT. Ah, é difícil? Tira a palavra difícil. Agradece. Aí eu coloquei uma frase lá, agradece. Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz e eu faço. Eu fui aprender a fazer uma página no WordPress, eu aprendi a trocar um botão, eu agradeci tanto a Deus. Quando eu fiz a minha primeira página, eu coloquei, não sei se o Douglas vai lembrar, mas eu coloquei lá num grupo dos treinadores um áudio. Eu não tenho mais esse áudio, mas eu coloquei lá agradecendo a Deus. Estava perfeita? Hoje, se eu olhar assim, dá para mudar bastante coisa, mas era o meu melhor naquele momento. E aí eu fui aprendendo ao longo do tempo e a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo muito ainda, porque as coisas vão atualizando e vai crescendo e vai aprendendo e vem mais coisas e vem mais ferramentas e a gente vai crescendo e evoluindo. Servir nossos clientes como se fosse para Deus. E aí, Salmos 15, 12, ele diz assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pedir para Dalvenice ler. Dalvenice está aí? Sim, lindo dia para se viver. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática, e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Salmo 15, 1 e 2. Aqui a gente já vai indo para a parte dos valores. Quais são os seus valores? Aqui eu estou trazendo o exemplo da Smart, dos treinadores, mas escreve o que você sente no seu coração. Qual a visão, qual a missão, quais os valores. Ah, eu vou criar uma empresa. Eu peço a Deus por prosperidade. Começa na base. Começa pela base. Qual que é o nome? Qual que é a visão, a missão, os valores? Às vezes a gente chega assim em pessoas que querem, e já estão, e querem crescer muito. Qual é a sua visão? E a gente chega, às vezes, até num confronto, que a pessoa não sabe qual é a visão. Mas aqui nós estamos falando, aqui nós estamos ensinando. E aqui você está aprendendo e transborda. Lembra lá dos primeiros versículos? Levai a mensagem
levar a mensagem transborda. Você aprende, você transborda. Você aprende, você ensina. E um dos valores aqui é não fazer fofoca. E aí eu fui em busca dos versículos, né? Aí eu fui em busca dos versículos aqui. E um deles é em Provérbios 16, 28, que ele diz: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, 28. E aqui também tem Efésios 4, 29. Quem que quer ler o Efésios 4, 29? Deixa eu ver vocês aqui. Leni? Não topo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas os que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aqui a gente toma cuidado, né? Não fazer fofoca. É um dos valores da Smart, dos treinadores, da equipe. Levamos para os anjos também. Não façam fofoca. Cuidado com isso. E use as palavras para edificar. A palavra tem poder. Use as palavras para edificar, para abençoar, para não julgar. Não julgue e não fala mal da outra pessoa. Efésios, e aí também tem aqui: não promovam vícios. Eu vou pedir para o Vinícius também ler e falar um pouquinho sobre não promover vícios. Isso. A questão de promover vícios, porque a gente acredita, né, que o nosso trabalho ele é promover a transformação positiva, né? E o vício, eu tinha até separado esse versículo aqui também, aqui, e na minha Bíblia aparece ilícita, né? Porque, às vezes, as coisas parecem ser lícitas, ser boas, transformadoras, mas, às vezes, essa transformação, ela não é uma transformação que te leva para Deus, que te aproxima de Deus, não é uma transformação positiva. Aí, aqui em Coríntios 6, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei nada domine. Eu vou ler aqui a minha versão. Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando a gente fala em promover vícios aqui, além da fofoca, que se torna um vício, que é realmente a murmuração, a reclamação, a gente fala também vícios de bebida, a gente coloca aqui o álcool, droga, cigarro. Então, por quê? Como eu acabei de dizer, parece ser lícito, né? Eu estou ali, começo a tomar uma cervejinha, não, é só para relaxar. Eu tomo uma hoje, uma amanhã, eu tomo um copo de vinho porque o médico diz que é bom para o coração. Eu começo a tomar uma dose hoje, uma dose amanhã, e assim sucessivamente. Futuramente ele vai te levar para um caminho de vício. Então, não trabalhamos com empresas de cigarro, o mercado, adegas, porque realmente promove. Opa, gente. Tem o microfone. Então, tem essas empresas que acabam, a gente não associa, até o professor, a última vez que ele falou muito de promover o vício, que ele tinha feito, acho que um post falando mal que faz o energético também
também é algo, parece lícito, mas ele causa danos à saúde. Então, não trabalhamos com essas coisas que vai te causar um prejuízo futuramente, emocional, físico, ali na saúde. Então, temos que ter esse cuidado. Além de que, tem um outro versículo aqui, em Colossenses, isso daqui eu coloquei aqui, é Mateus 5, versículo 12, 13, que fala sobre que somos sal e luz do mundo. Então, a Smart, ela quer ser exemplo, porque se você, as pessoas hoje, nós, o Douglas como nosso mentor, ele é nosso exemplo. Se ele posta lá, no todo final de semana, ali com um drink na mão, o que nós vamos fazer também? Só que é o que nós pregamos. Então, e isso é viver o que pregamos, porque somos exemplos, somos luz. A Elaine veio falando aqui, foi passando muito essa questão. Ali ela falou que no início, o filho dela, né, fala, mãe, né, mas só que hoje, às vezes quando ela fala meu filho, outro dia todo isso do bíblico também, eu falei, nossa, eu sempre lembro do exemplo dela, que ela começou ali, por meio de críticas e tudo, só que ela estava no caminho da luz, e ela levou luz para o filho dela. E hoje, com certeza, ele, em algum momento, ele deve falar ou repassar isso. E é o que e é uma coisa boa, não é? Porque um jovem hoje, eu admiro muito, porque um jovem que não posta nas suas redes sociais bebida, não posta balada, assim, com frequência, não que a gente não vá em uma festa, não que a gente não se socialize, mas os amigos são influenciados, nós influenciamos os outros. Como eu disse ali, até mesmo murmuração, reclamação, temos que nos policiar, porque isso, assim, mas é besteira, não é? Porque eu me policio o tempo todo, porque isso é algo que eu vivi na minha família, né? E eu e minhas irmãs, com a minha mãe, tem um vício. Então, nós nos policiamos, até hoje. Quando uma está conversando com a outra e começa, peraí, né? Então, isso é a mesma coisa com a bebida. Você bebe hoje, bebe amanhã, depois, prova o cigarro hoje, depois. Então, essa questão, a Smart, ela não atende empresas que promovem o vício, porque acreditamos só na transformação positiva e rumo ao topo. Rumo ao topo. O Alan, ele pegou ele pegou tanto exemplo lá do Provérbios, que ele quando o Douglas falou assim, let it go, né, 18 anos, ele foi mesmo. Ele pegou tão perto da letra que passou um pouquinho de 18, ele deu 19 anos ali, ele já estava trabalhando, ele já se mudou para outra cidade e está vivendo, está construindo a vida dele. Eu agradeço muito a Deus por lá atrás eu ter direcionado Alan, leia Provérbios, assista, obedeça, somente obedeça e assista. Eu não sabia como falar ainda, né? Eu era muito bloqueada lá em 2020, 2021. Não tinha, assim, essas conversas que hoje eu consigo ter até com eles e com o Henrico também. Então, eu direcionei, assista lá, que vai ser bom para você. E foi muito bom, foi muito poderoso. E o que eu fazia também? Eu deixava o celular, quando eu assistia as lives, eu acredito, confio muito nas mensagens que a gente vem escutando no estudo bíblico, nas aulas, e eu levava de uma forma, então a gente precisa ser
um pouquinho, às vezes, estratégico das nossas ações, na nossa casa. O que eu fazia? Eu tirava o foninho, eu deixava o celular no alto, eu estou ali na aula assistindo, mas, de alguma forma, as pessoas que estão aqui do meu lado, elas também estavam, elas não queriam, talvez, estar ali, não entendiam não entendia o que era marketing digital, mas estavam ouvindo a mensagem. Eu tirava o foninho e deixava ouvir. Nunca reclamou, nunca falou assim que estava atrapalhando, que não, o volume, e escutou. Então, muitas pessoas, até minhas irmãs, muitas pessoas, assim, escutou por meio uma estratégia, mas seja estratégico também, leva a mensagem. Às vezes não é o nós que falamos, às vezes é que elas escutam. Eu coloquei aqui também Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, que é os vícios que eles te tornam escravos daquilo, não somente álcool, bebida, mas outros vícios de tela, de celular, vícios de reclamar, tem tantos que a gente pode olhar e pedir a libertação de Deus, pedir a libertação do Pai Celestial, pedir a Deus que limpe, e é possível limpar, e é possível a transformação, que limpe, que resgate a você e a outra pessoa que você conhece, que tem algum vício, que resgate, que Deus abençoe. Às vezes não é você mas que vai falar, mas às vezes você pode dizer assim para Deus que coloque alguém, coloque uma instrução, ora para aquela vida, que Deus sabe que você está orando por aquela alma, por aquela vida. Você está orando, às vezes a pessoa nem sabe, mas você está orando por ela, você está orando por ele. E é você e Deus, sempre porque ele conhece muito o seu coração. Deixa eu ver aqui que horas já são, 8h07. E aí, agora, mente e coração ensinável. Então, a gente vem fazendo aqui, ó, o que eu trouxe para vocês? A visão, a missão e os valores. A visão. Resgatar almas para Deus. Resgatar almas para Deus por meio do marketing digital. Uma alma por semana, mas aí você escreve a sua visão. A missão, fazer para Deus todas as coisas no seu trabalho, na sua casa, tudo que você está fazendo, coloca a amabilidade, porque para Deus você faz com amor. Então, faça com amor, não é de qualquer jeito, é com amor. Não quer dizer que é perfeito, mas é com amor. É o melhor que a gente faz. Sempre o melhor para Deus. E os valores, não fazer fofoca, não fazer fofoca, não promover vícios, é um aqui da Smart, mas qual que é os seus valores? Qual que é os seus valores? E aqui também tem mente e coração ensinável. Eu coloquei o Provérbios 9:9, que instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. O homem sábio, ele sabe escutar. Ele não impõe que ele está certo a todo momento, ele ouve. Quantas coisas eu achava assim que eu estava certo, mas aí vinha alguém e falava para mim, assim, eu escuto. Eu falei essa semana agora, e é um dos provérbios também, não me lembro qual está escrito, mas eu sei que está em Provérbios, para você escutar os mais, não está com essas palavras, mas para você escutar os mais, respeitar e escutar os mais velhos. Eu escuto muito, eu gosto de escutar histórias, eu gosto de escutar instruções. Às vezes é uma coisinha até simples, uma coisinha de casa. Um exemplo assim, eu lavo roupa dessa tal forma. E aí vem uma pessoa mais experiente e vem para você e fala, eu lavo dessa forma. Sabe que assim talvez ficaria melhor? Não tenta impor o jeito que você faz, mas aprende a escutar, isso é sabedoria. Aprende a escutar. Se for melhor da outra tal forma, por que você não faz? Tenta fazer de outra forma. Ou continua do jeito que você está, mas não cuidado com a resposta que a gente dá a outra pessoa, porque as pessoas estão tentando ajudar também. Então, é o ouvir
com sabedoria. É só um exemplo, mas é o ouvir com sabedoria todas as coisas. Principalmente, assim, quando a gente casa, né? A gente casa, aí tem a sogra. Aí tem muitos dizeres, né? A sogra isso, aquilo. Mas aprende a escutar. Às vezes é uma sabedoria que tem ali. Aprende a escutar, aprende a olhar. Se não há dor, será que eu posso abençoar também aquela vida? Ah, eu vou escutar. É o amor, né? Você casou com o amor, o filho, com a filha, com o amor daquela pessoa. Imagina a pessoa que quando vai casar. Então, é o saber escutar. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 9:9. E já finalizamos aqui, Tiago 1:9. Quem que pode ler Tiago 1:9? Eu, meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1,19. Tiago 1:19, falei 1:9, né? Tiago 1:19. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para Posso dar irar-se. um exemplo Pode sim. nesse versículo? Um fato que aconteceu comigo ontem. Eu fui até a casa de uma cliente antiga, porque na minha profissão, já na minha área, eu já não estou exercendo mais, mas eu tive que ir até ela, né, vir a Patos e ir até ela para a gente resolver um assunto. E quando eu cheguei na casa dela, ela me recebeu muito mal. O esposo dela me recebeu bem, meu esposo estava do lado, e ela me recebeu muito mal. E nesse versículo aqui, meus amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Na hora que ela alterou a voz comigo, automaticamente eu quis me irar. Aí eu peguei e falei assim: me dá licença, porque eu estou na sua sala, na sua casa, e olha que eu não tenho essa natureza, não. Bom, eu tenho a partir de hoje, a partir de agora, a partir de sempre. Porque a atitude que eu tive ontem, se fosse há 3, 4, 5 meses atrás, primeiro a gente tem que ter um conhecimento de leis. Eu estava dentro da casa dela. Segundo, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Que o ser tardio no irar, ele beneficia. E aí eu me retirei da sala e o esposo dela falou para ela assim: tá vendo? Aí depois ele me ligou, falou: Glaucio, desconsidera. Aí eu falei pro meu esposo: ela perdeu o direito dela. Então agora o direito voltou para mim. Então, assim, são coisas que quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo que está escrito, que é para instrução, tudo que você falou, que é para instrução, para o ensino, isso a gente vive na prática todos os dias. Nós que vivemos com pessoas, a gente vive isso na prática todos os dias, sabe, Elaine? E eu, assim, eu sou muito grata a Deus por Deus estar me dando domínio próprio sobre estas situações. E principalmente tardio no falar. Porque quando você fala, dependendo do que você fala, não tem como você voltar. E aí, o irar, ele vem da própria pessoa, que é aquilo que você falou no início. O que ela tem para te dar? Ela estava cheia de nariz empinado e altivez. Só que ela achou que ela ia achar uma Gláucia de nariz empinado e altivez. E eu baixei a bola e me retirei. E depois eu me senti dor de cabeça, né? Dei uma diarreia e uma série de coisas aconteceu. Mas eu falei,
perdeu o direito. Então, esse versículo é um dos que você citou todos, para instrução, para os vícios, para falar. Eu tenho colocado isso em prática, sabe, Elaine? Muitas coisas, porque eu bebia. Os eventos da empresa que eu trabalhava, eles serviam os coquetéis, todas, 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 todas. E por que que eles fazem isso? Porque o champanhe, ele libera uma alegria na pessoa. E aí, quando ele libera essa alegria, a pessoa o ego, já foi comprovado em palestras, o ego, ele eleva. Aí a pessoa compra um apartamento na planta, assim, ó. Só que aí, nós que somos corretores, não deveríamos participar da bebida. E aí a gente tinha que acompanhar o cliente para fazer sala e beber. Então eu parei de beber tem 1 ano e meio, não sinto mais um pingo de vontade. E eu ensinei os meus filhos lá atrás a não se viciarem, a não beberem, a não. E quando eu bebi pela primeira vez, o meu filho do meio falou: e se fosse eu? Então, hoje, eu posso bater assim no coração, bater aqui e falar assim: eu dei conta, simplesmente parei, porque eu saí do ambiente também. Eu não estava forçada mais a beber. Então, essa questão de trabalhar com empresas que não proporcionam cigarro, que não proporcionam a bebida, que não proporcionam tudo, isso tudo é uma visão maravilhosa, sabe? Eu não tinha visto dessa forma smart, mas é uma visão maravilhosa. Porque como que você abre um boteco? A minha cunhada, Irene, não sei se ela está aqui, acho que não, ela entrou e saiu, mas ela tinha um bar. E ela é uma mulher que conhece muito a palavra de Deus. E ela fechou o bar, em plena pandemia, onde todo mundo estava bebendo, bebendo, bebendo. Ela fechou o bar, porque ela falou: Gláucia, eu não posso beber, vender bebida, sendo que eu sou uma serva de Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade, e está sendo muito gratificante para mim ouvir, né? E toda essa aula hoje foi muito importante, todos os versículos pintados, todos os desbloqueios, porque eu também faço algumas coisas que você fez. E gratidão aí pela oportunidade, tá? Muito bacana. É estudo bíblico e é o estudo bíblico, é o estudo, né? Então, aqui não é uma pregação, é para a gente estudar mesmo e ver os versículos, sentir o versículo, escreve, tem o teu caderno, tem para fazer as suas anotações. Isso é importante, o posicionamento, quando você cria. Olha a importância do posicionamento quando você cria a sua visão, a sua missão, os seus valores. Quando você tem esse posicionamento, já aconteceu comigo também, porque eu faço também estampa de camisas. E aí eu recebi, há um tempo atrás, bem no início, quando eu estava iniciando a Plena Raridade, um pedido enorme de uma empresa muito conhecida, mas as imagens que elas queriam não condiziam com os valores da empresa. Eu tive que me posicionar e falar não para eles, falar não, eu não e não mentir, né? Porque aqui a gente também tem que ser verdade na palavra e não mentir. E eu conversei com a moça e falei o porquê que eu não poderia aceitar aquela encomenda, que era uma encomenda grande, ia promover algo que não convinha com aquilo que eu acreditava. Então, aprender a dizer não também, né? Quando você se posiciona, dizer não. Aqui é proibido fofoca. Então, se alguém está fazendo fofoca, você saber sair, não escutar, não é não somente falar, mas não escutar também, não promover o vício, ter mente e coração ensinável. E aí, esses aqui são todos eles juntos, né? Que sempre está também nas nossas apresentações, a visão, a missão, os valores, e aquilo que eu perguntei lá no começo, qual é a sua visão,
qual é a missão, para onde você está indo, quem você é, aquelas perguntas lá no começo, e colocando aqui em tudo, para finalizar, eis-me aqui e envia-me, Isaías 6:8, que diz isso, eis-me aqui e envia-me, é o que eu falo para Deus todos os dias, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer da sua vontade, eis-me aqui para fazer o que tu queres, independente do que eu esteja passando, ele direciona. Ele direciona você a abençoar vidas. Eis-me aqui. Quando eu me propus lá, eis-me aqui para ajudar as pessoas, eu não imaginava que eu ia. Ontem eu postei nos meus stories, coloquei lá no grupo, né? O livro do Esplendidamente. Lá atrás eu escutei essa palavra aqui na sala do estudo bíblico e eu não imaginava que ia virar um livro. Eu não tinha assim o que é o Esplendidamente. Eu tenho ainda algo a mais para fazer além do livro com esse nome que Deus vai instruindo e eu vejo assim que ele vai colocando as peças. Quando você se dispõe a fazer, ele vai te dando. Eu não sei tudo o que vai acontecer. Assim, lá em 2021, eu não sabia tudo o que ia acontecer na minha vida. Eu coloquei assim, eis-me aqui, Senhor. E aí ele foi me dando as peças de como que eu ia fazer, o que era as coisas que eu estava realizando, por que o desbloqueio, por que de eu estudar o desbloqueio. Quando eu comecei a estudar o desbloqueio, foi porque eu tinha o chamado de falar, mas eu não conseguia falar. Eu travava, não falava, eu tremia. Eu via uma câmera na minha frente, eu suava. A cadeira molhava. Era muito trauma, era muito bloqueio para superar. E a determinação, ela te ajuda a você desbloquear, a você seguir. E quando eu me coloquei a ajudar o outro, né? Então, eu comecei a um desafio, acho que muitas coisas aconteceram na minha vida por meio de desafios. E eu recebi um desafio de ajudar alguém numa turma, numa sala. Estávamos assim, poucas pessoas, eram 5, 6 pessoas, e estava ali o projeto de alguém. Eu estou aqui como treinadora para servir e eu quero ajudar alguém da sala. E dentre as conversas ali, tinha a mãe da Rafinha. E aí eu comecei, e Deus já me mostrou na hora, ela não tinha visto ainda, e Deus já me mostrou na hora o que era. E eu fui conversando, fazendo terapia junto, fomos fazendo, e eu falei, você tem algo para colocar em prática? Você tem algo? E aí o trabalho do mentor não é dizer para ela o que era para ela fazer, mas sim mostrar para ela mesma dizer, para ela mesma buscar dentro dela o que ela tinha que fazer. E aí assim, é o livro. Assim, agora você chegou no ponto. Então era o livro da Rafinha, mas eu não sabia fazer livro. Eu falei, e aí agora? Eu não sabia fazer livro. E aí eu peguei e falei assim, eu vou estudar. Eu vou ver como é que faz para eu poder te ajudar. E a gente foi fazendo, fui buscando informações, fui buscando os mentores para ajudar também, cursos para ajudar, e fui buscando informação. E é assim que eu cheguei e comecei a ajudar a realizar, e nós realizamos naquele mês o livro da Vitória da Rafinha, e foi por meio dela. No meu livro hoje, eu até coloquei o nome dela também lá, assim, eu agradeço a Rafinha, porque foi por meio da história dela que eu escrevi o meu. Que quando eu cheguei assim, me falaram, escreva o teu, porque também você vai aprender a fazer o processo. Então, é um livro de, não é de editora, fugiu o nome agora, mas é a gente mesmo que aprende a fazer tudo, a diagramação, todas as etapas, a diagramação, a como colocar os tamanhos, a tipografia,
a capa, como que faz, e a gente foi fazendo todos os processos, até que a parte da publicação é independente, né? Livro independente. É independente. Como que é o livro independente? É quando você tem 100% do lucro para você. Porque, às vezes, quando a gente vai para uma editora, eles dão 10, 30, 20%, 5% no valor daquilo que você fez, aquilo que é o seu trabalho, né? Então, é um livro independente, e eu agradeço muito a Rafinha, porque quando eu coloquei a me ajudar ela, aí veio o livro. E aí fui olhar para dentro de mim. Aí depois eu fui olhar para dentro de mim e fui buscar o livro. Então, qual que é o propósito do livro? É uma trilha que eu coloquei nele, né? Uma trilha para uma trilha de desbloqueio, para quem tem desafios de comunicação, para quem tem desafios de falar em público, e também voltado para o autismo. Ele fala, ali eu explico algumas coisas sobre autismo também, e ele é voltado para vencer esses desafios. Porque depois de tudo que eu fiz, depois que todos os desafios de comunicação, todos os desafios que eu tinha durante todo esse ano, depois de tudo que eu já superei, eu recebi um diagnóstico de autismo. Aí meu mundo travou, eu falei assim, e agora, Senhor? E agora, por que veio isso? Eu me perguntava assim, por que eu fui buscar isso, né? Mas eu fui buscar por quê? Para ajudar as pessoas. Porque eu imaginei assim, todo mundo começou a falar de autismo, todo mundo começou a falar de TDAH. Eu falei assim, vai chegar um cliente para mim e eu preciso buscar o tema, eu preciso conhecer um pouco. Não é minha especialidade, mas eu preciso conhecer um pouco. E aí eu fui buscar. Mas no que eu fui buscar, aí eu falei assim, Senhor, não é minha especialidade, eu vou deixar. Aí eu deixei. Mas quando você vê, você não desvê mais. E ficou aquilo. Eu falei, não, fui buscar de novo. Aí eu comecei a identificar coisas do autismo da minha criança interior, da minha criança que eu fui. Eu comecei a olhar e falei assim, eu comecei a ver os bloqueios, as travas, comecei a ver os desafios. E aí eu fui em busca de fazer um teste, de fazer um diagnóstico. E aí saiu o diagnóstico, né, de autismo. Aí começou um processo de aceitação, começou um processo de entendimento, um processo dolorido, começou um processo da Elaine já terapeuta, e agora eu olhar, e as pessoas olharem para mim, muitas das vezes, e falar assim, você é terapeuta, você sabe se ajudar. Mas a Elaine, antes de ser terapeuta, é uma humana, é uma pessoa também que sente tudo, que sente emoções, que sente os desafios. E aí eu fui fazendo, e o propósito do livro é ajudar essas pessoas que, assim como eu, não falava, que não fala, que tem bloqueios, que tem desafios, que são autistas, que às vezes estão em busca de um diagnóstico, que já tem um diagnóstico, ou que querem saber como superar, que querem saber como superar esse desafio de falar em público, o desafio da exaustão social, como que funciona, como é que eu faço para eu superar esses desafios. Então, o meu livro é voltado para esse tema, né? Para o desbloqueio de falar em público e voltado para o autismo. Algumas pessoas já estão encaminhando e já chegou aqui em casa e já vou levar ele, né? Então, ele está aqui, ó, esplendidamente, do silêncio ao propósito. E daí eu coloquei autismo, autista, né? Que aí ele tem um símbolo também aqui atrás, o símbolo do neurodivergente. E é com gratidão, e eu agradeço muito a Deus e a Rafinha, porque foi por meio dela que eu realizei esse chamado. Eu falo assim, isso aqui não é um sonho, isso aqui é um chamado. É o que Deus pediu para eu fazer. Quando eu falo assim, ó, você busca prosperidade, busca realizar o seu chamado. Aí, quando eu falo assim, quantas ideias, quantos insights passou na sua mente, falando Elaine, sendo Elaine, Espírito Santo, quando eu falar, eu falo.
Quantas, quantas ideias, quantos insights passou na sua mente que está aí, guardado, e você não colocou em prática. Imagina, o Espírito Santo, Deus me deu o chamado de escrever esse livro. Imagina se eu não tivesse escrito, deixasse lá parado o meu chamado. Quantas almas eu estava deixando de abençoar? Quantos autistas que estão por aí não sabendo lidar com as emoções, lidar com a situação? Quantas pessoas com medo de falar em público que não sabem como fazer para falar em público, para desbloquear? E aí ele é uma trilha realmente. Eu coloquei aqui as instruções e coloquei exercícios para fazer, caneta mesmo, para você pegar e fazer os exercícios e ir fazendo. E além disso, ele tem um QR Code, né, que leva para um lugar secreto. Aí ele tem um QR Code aqui que leva para uma página que vai levar para um presente que eu coloquei nele também, e que são gravações, são aulas que vai sendo atualizadas. Então, qual é o propósito desse QR Code? É o estar em contato sempre, independente se a pessoa adquiriu ele, eu coloquei ele no meu lançamento no início do mês. Independente se a pessoa adquiriu ele lá no início do mês, se adquiriu essa semana, se vai adquirir daqui 10, 15, 20 anos, o QR Code vai ser o mesmo. Então, independente, eu vou conseguir ter esse contato com a pessoa. Gratidão, o Douglas pediu para eu falar um pouquinho dele aqui. Gratidão a Deus, gratidão à história da Rafinha também, que fez com que eu escrevesse esse chamado, em nome de Jesus. São 8h30, vamos tirar a nossa foto e rumo ao topo. O Douglas ficou quietinho lá, não falou nada, rumo ao topo de Deus. E eu agradeço pela oportunidade que esse estudo bíblico. Abre as câmeras para tirar foto, gente. Esse estudo bíblico é com amor e carinho, né? Não só o estudo bíblico, mas as aulas, a Smart, que veio transformando a minha vida, que veio me desbloqueando, me destravando. O marketing digital, ele é como um campo de treinamento. Aqui eu falo da terapia, libertar das emoções. Eu falo do digital, que é treinar a voz e a coragem, e ter coragem, e falo de provérbios, que é nutrir a mente e o espírito todos os dias. As três coisas a base das três coisas. Como ao topo, abrir as câmeras, Jane. Rumo ao topo, Elaine. Parabéns. E estamos aqui. Estamos juntos. Sucesso e grandes coisas estão por vir. Inclusive, imersão que eu vejo, eu crio 13 e 14. 13 e 14 de junho, está perto já, faltam menos de 15 dias. Aí. Parabéns, Elane, muito sucesso. Sucesso, Elane. Deus te abençoe. Parabéns. Deus abençoe Escreve, muito. antes de Parabéns, terminar, Elane, que Deus te abençoe. eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Peça a Deus para mostrar para você uma pessoa aqui da sala. Peça a Deus nesse momento. Mostra uma pessoa aqui na sala, um nome. Olha o nome que estão aqui. A gente tem a visão de resgatar almas. Mostra o nome. Essa alma que você olhou, um nome que brilhou aí para você agora. Essa pessoa, durante essa semana, você vai orar por ela. Aí você vai perguntar o que essa pessoa precisa e o que eu posso ajudar. No que eu posso ajudar ela? Escolhe alguém aqui da sala e fica aí com você e Deus. Ora por ela e pergunta a Deus o que ela precisa. Rumo ao topo de Deus. Até terça-feira tem CRT. Amanhã. Sexta-feira tem Fé com Café. Sábado, estudo bíblico. Convide mais pessoas para estarem aqui. Compartilha. E logo teremos a imersão que eu vejo, eu crio também, 13 e 14 de junho.
como eu estou